Olá, estamos iniciando o primeiro vídeo do curso de recepção do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos compreender inicialmente sobre a importância do Centro Espírita segundo Herculano Pires na introdução de seu livro Centro Espírita. Diz ele: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil, isso é um consenso universal, o maior, mais ativo e produtivo movimento espírita do planeta. A expansão do espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. Mas o que fazemos, em todo este vasto continente espírita, é um imenso esforço de igrejificar o espiritismo, de emparelhá-lo com as religiões decadentes e ultrapassadas, formando por toda a pane núcleos místicos e portanto fanáticos, desligados da realidade imediata. Dizia o Dr. Souza Ribeiro, de Campinas: nos últimos tempos de sua vida de lutas espíritas não compareço a reuniões de espíritas rezadores. E tinha razão, porque nessas reuniões ele só encontrava a turba dos pedintes, suplicando ao céu ajuda. Ninguém estava ali para aprender a doutrina, para romper a malha de teia de aranha do igrejismo piedoso e choramingas. A domesticação católica e protestante criara em nossa gente uma mentalidade de rebanho. O centro espírita tornou-se uma espécie de sacristia leiga em que padres e madres ignorantes indicavam aos pedintes o caminho do céu. A caridade esmoler, fácil e barata, substituiu as gordas e faustosas doações à igreja. Deus barateara a entrada do céu, e até mesmo os intelectuais que se aproximam do espiritismo e que têm o senso crítico, transformam em penitentes. Associações espíritas, promissoramente organizadas, logo se transformam em grupos de rezadores pedinchões. O carimbo da igreja marcou fundo a nossa mentalidade em penúria. Mais do que subnutrição do povo, com seu cortejo trágico de endemias devastadoras, o igrejismo salvacionista depauperou a inteligência popular, com seu cortejo de carreirismo político-religioso, idolatria mediúnica, misticismo laar, o que é pior, aparecimento de uma classe dirigente de supostos missionários e mestres farisaicos, estufados de vaidade e arrogância. São os guardiães dos apriscos do templo, instruídos para rejeitar os animais sacrificiais impuros, exigindo dos beatos a compra de oferendas puras nos apriscos sacerdotais. Essa tendência mística popular, carregada de superstições seculares, favorece a proliferação de pregadores santificados, padres vieiras sem estalo, tribunos de voz impostada e gesticulação ensaiada. Toda essa carga esmaga o nosso movimento doutrinário e abre as suas portas para a infestação do sincretismo religioso afro-brasileiro, em que os deuses ingênuos da selva africana e das nossas selvas superam e absorvem os antigos e cansados deuses cristãos. Não no clima para o desenvolvimento da cultura espírita. As grandes instituições espíritas brasileiras e as federações estaduais investem-se por vontade própria de autoridade que não possuem nem podem possuir, marcadas que estão por desvios doutrinários graves, como no caso do holsteinguismo da FEB e das pretensões retrógradas de grupelhos ignorantes de adulterados. Teve razões de sobra André Dumas, do espiritismo francês, em denunciar recentemente, em entrevista à revista Manchete, a situação católica e na verdade de anti-espírita do movimento espírita brasileiro.
A domesticação clerical dos espíritas ameaça desfibrar todo o nosso povo, que por sua formação igrejeira tende a um tipo de alienação esquizofrênica que o espiritismo sempre combateu, desde a proclamação de fé racional sempre no Kardec, contra a fé cega e incoerente, submissa e farisaica das pregações igrejeiras. Jesus ensinou a orar e vigiar, recomendou o amor e a bondade, pregou a humanidade, mas jamais aconselhou a viver de orações e lamúrias, santidade fingida, disfarçada em vãs aparências de humildade, que são sempre desmentidas pelas ambições e arrogância incontroláveis do homem terreno. Para restabelecermos a verdade espírita entre nós e reconduzimos o nosso movimento a uma posição doutrinária digna e coerente, é preciso compreender que a doutrina espírita é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. Só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois de nos havermos tornado homens. Os espíritas atuais, na sua maioria, tanto no Brasil como no mundo, não compreenderam ainda que estão num ponto intermediário da filogênese da divindade. Superando os reinos inferiores da natureza, segundo o esquema poético de Leon Denis, na sequência divinamente fatal de Kardec: mineral, vegetal, animal e homem, temos o ponto neutro de gravidade entre duas esferas celestes, e esse ponto é o que chamamos espírita. As visões fragmentárias da realidade se fundem dialeticamente na concepção monista preparada pelo monoteísmo liberto, no ponto neutro, da poderosa reação da Terra. O espírita está em condições de se elevar ao plano angélico. Mas estar em condições é uma coisa, e dar esse passo para a divindade é outra coisa. Isso depende do grau de sua compreensão doutrinária e da sua vontade real e profunda, que afeta toda a sua estrutura individual. Por isso mesmo, surge então o perigo da estagnação no misticismo, plano ilusório da falsa divindade, que produz as almas viajoras de Plotino, que nada mais são do que os espíritos errantes de Kardec. Essas almas se projetam no plano da angelitude, mas não conseguem permanecer nele, cedendo de novo à atração terrena da encarnação. Segue Herculano Pires: o centro espírita não é templo nem laboratório, é, para usarmos a expressão espírita de Victor Hugo, point de opotique do movimento doutrinatório, ou seja, o seu ponto visual de convergência. Podemos figurá-lo como um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se refletem e se unem, projetando-se conjugadas no plano social geral, espírita e não espírita. Por isso mesmo a sua importância, como síntese natural da dialética espírita, é fundamental para o desenvolvimento seguro da doutrina e suas práticas. Kardec avaliou a sua importância significativa no plano da divulgação e da orientação dos grupos, explicando ser preferível a existência de vários centros pequenos e modestos numa cidade ou num bairro, à existência de um único centro grande e suntuoso. Um centro espírita pequeno e modesto, como na maioria o são atraídas pessoas realmente interessadas no conhecimento doutrinário, cria um ambiente de fraternidade ativa em que as discriminações sociais e culturais desaparecem no entrelaçamento de todos os seus componentes, considerados como colaboradores necessários de uma obra única e concreta. O ideal é o centro funcionamento. O ideal é o centro funcionar em sede própria, para a maior e mais livre desenvolvimento de seus trabalhos, mas enquanto isso não for possível,
pode funcionar com eficiência numa sala cedida ou alugada, numa garagem vazia ou mesmo numa dependência de casa familiar. As objeções contra isso só podem valer quando se trate de casas em que existam motivos impeditivos materiais ou morais. Dirigentes, auxiliares e frequentadores de um centro espírita bem organizado sabem que a obra de Kardec é um monumento científico, filosófico e religioso de estrutura dinâmica, não estática, mas cujo desenvolvimento exige estudos e pesquisas do maior rigor metodológico, realizadas com humanidade, bom senso, respeito à doutrina e condições culturais superiores. Opiniões pessoais, palpites de pessoas pretensiosas, livros mediúnicos ou não de conteúdo mistificador, cheios de absurdos ridículos, seja o autor quem for, não tem nenhum valor para um verdadeiro centro espírita. Cada centro espírita tem os seus protetores e guias espirituais que comprovam a sua autenticidade pelos serviços prestados, pelas manifestações oportunas e cautelosas, pela dedicação aos princípios kardecianos. A autoridade moral e cultural dos dirigentes e dos espíritos protetores e guias de médiuns e trabalhos decorrem da integração dos mesmos na orientação de Kardec. O centro que se esquece disso cai fatalmente em situações negativas, adotando práticas anti-espíritas e enveredando pelo caminho da traição a Kardec e ao espírito da verdade. As consequências dessa falência são altamente prejudiciais a todo o movimento espírita. Não se trata de nenhum problema sobrenatural, mas simplesmente de falta de vigilância, principalmente contra o orgulho e a vaidade, que levam muitas pessoas e querem parecer mais do que outras. Isso acontece também em todos os campos da atividade humana, nos quais encontramos cientistas pretensiosos e sistemáticos, negociantes fraudulentos, médicos apegados às suas ideias próprias. A pretensão humana não tem limites e cada indivíduo pretensioso está sempre assessorado por entidades mistificadoras. A ciência espírita é um organismo vivo, de natureza conceptual, estruturada em leis psicológicas, ou seja, em princípios espirituais e racionais. Essa estrutura é íntegra, perfeita, harmoniosa, e não podemos violentar um só dos seus princípios sem pôr em perigo imediato todo o seu sistema. No centro espírita em que essa compreensão da doutrina não se desenvolve, na verdade não existe espiritismo, mas apenas um vago desejo de atingi-lo. As raízes dessa estrutura conceitual estão no cristianismo, não em seu aspecto formal igrejeiro, mas em sua existência evangélica, definida da codificação kardeciana. Os evangelhos canônicos das igrejas cristãs estão carregados de elementos da era mitológica e superstições judaicas. São esses elementos do passado pagão judeu que deformaram o ensino puro de Jesus, permitindo interpretações flagrantemente contrárias ao que Jesus ensinou e exemplificou. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo e no livro A Gênese, Kardec mostrou como podemos restabelecer a pureza das raízes evangélicas, usando a pesquisa histórica das origens cristãs, o método analítico positivo de estudo histórico e o método lógico comparativo dos textos. Sem a pureza das raízes não teremos a pureza dos textos e cairemos facilmente nas trapaças ou nas ilusões dos mistificadores encarnados e desencarnados. Num centro espírita bem organizado, esses problemas são estudados e ensinados, para que as pessoas interessadas no ensino real do Cristo possam compreender o sentido do Espiritismo.
Sem isso, o Centro Espírita deixa de cumprir a sua missão na grande obra de restauração do cristianismo em espírito e verdade. O que o Espiritismo busca é a verdade cristã, cumprindo na Terra a promessa de Jesus, que através de Kardec e seu guia espiritual, o Espírito Superior que deu a Kardec, quando este lhe perguntou quem era, esta resposta simples para você: eu sou a verdade. O Centro Espírita significa, assim, uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. Mas tudo isso deve ser encarado de maneira racional e não mística, no Centro Espírita. Ninguém está ali investido de prerrogativas divinas, mas apenas de obrigações humanas. No desempenho da sua função, o Centro Espírita é sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência. Muitas criaturas perguntam se os espíritas não são pretensiosos e orgulhosos, ao se julgarem capazes de esclarecer espíritos desencarnados. Acham que esse é um serviço dos espíritos superiores e não dos homens. Chegam a fazer cálculos para demonstrar aos espíritas que esse trabalho é em vão, pois o número de espíritos que podem assistir em suas sessões é diminuto. Esquecem-se de que toda atividade esclarecedora, em qualquer campo, vale mais pela sua possibilidade de propagação. A dinâmica da comunicação é o principal fator da eficiência nesses casos. São muitos os exemplos históricos nesse sentido, mas nenhum é mais claro que o de Jesus, servindo-se de um pequeno grupo de pessoas para modificar com seus ensinos, mesmo deturpados pela ignorância a face do mundo. Nas sessões espíritas não se pretende abranger todos os espíritos necessitados, o que seria impossível, mas cuidar daqueles que estão mais ligados a nós. A doutrinação de um espírito perturbado é quase sempre o pagamento de uma dívida nossa para aquele espírito. Se o prejudicamos ontem, hoje o socorremos. E ele, socorrido, torna-se um novo assistente da grande batalha pelo esclarecimento geral. Cada espírito que conquistamos para o bem representa um novo impulso na luta, o acréscimo de mais um companheiro, um aumento do bem. Devemos sempre lembrar que o bem é contagiante. Se libertarmos uma vítima da obsessão na Terra, libertamos outra no mundo espiritual que nos cerca. Essa multiplicação se processa num crescendo, atingindo progressivamente a centenas de pessoas e espíritos. Diante destas palavras de Herculano Pires, compreendemos a importância de bem receber os encarnados e suas companhias espirituais que vêm ao Centro Espírita. Este foi o primeiro vídeo do curso de recepção do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.